Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Eu sou o presbítero Sideval e nós estamos aqui mais uma vez nessa noite para interceder a Deus por você em oração. Estamos aqui também para meditar na palavra de Deus. Mas antes de nós fazermos isso, eu gostaria de pedir desde já que você, ao terminar de assistir o vídeo, compartilhasse esse vídeo, desse um like, desse um joinha. Se você é novo aqui no canal, gostaria de pedir para você se inscrever no canal e acompanhar os nossos vídeos. Eu tenho certeza que a sua vida será abençoada. Nós estamos postando 3 a 4 vídeos por semana e em cada vídeo desse, Deus tem uma palavra para você. Meus queridos, hoje nós vamos meditar na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 12, que diz assim: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Eu vou repetir: porque os olhos do Senhor, os olhos de Deus, estão sobre os justos, sobre aqueles que fazem justiça, sobre aqueles que são retos, e os seus ouvidos estão atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Meus amados, esse versículo está muito claro, não há nem o que explicar nesse versículo, né? É bastante evidente, né, que os olhos de Deus, os olhos de Jesus Cristo, estão sobre aqueles que fazem justiça, sobre aqueles que são retos de coração, sobre aqueles que andam em sinceridade, sobre aqueles que andam em amor, em retidão. E os seus ouvidos, ou seja, os ouvidos de Deus, estão atentos às orações daqueles que são retos. Meus amados, baseado nesse versículo aqui, eu gostaria de compartilhar com vocês hoje mais uma vez um testemunho pessoal. Algo que aconteceu comigo há muitos anos atrás e eu gostaria de compartilhar com vocês, para vocês entenderem quanto esse Deus é zeloso, quanto esse Deus é amoroso, quanto esse Deus cuida das nossas vidas. É por isso que as nossas vidas têm que estar sempre nas mãos desse Deus, tem que estarmos sempre direcionados por Ele, guiados por Ele, porque Ele sabe o que é melhor para nós. E Ele tem a resposta para as nossas vidas. Meus amados, há muitos anos atrás, eu trabalhei numa empresa em Salvador, Bahia, uma empresa que vendia peças de carro, né? Uma empresa muito grande, tinha mais ou menos umas 4 ou 5 filiais espalhadas pelo Brasil. Uma dessas filiais era em Salvador e comecei a trabalhar nessa empresa. Fiquei ainda 6 meses lá, né? Porque logo depois eu passei num concurso e fui assumir outro cargo. Mas durante esse tempo que eu trabalhei lá foi muito difícil para mim, porque o gerente geral dessa empresa, ele tinha uma aversão muito grande a quem era cristão. Ele detestava cristãos. Então, amados, ele, logo depois de alguns dias, ele descobriu que eu era cristão. E ele começou uma perseguição muito grande contra mim. Eu não fazia absolutamente nada que viesse desabonar a minha conduta dentro da empresa. Eu sempre fui sincero, eu sempre fui reto, sempre me comportei como uma pessoa de bem. Mas infelizmente esse homem começou uma perseguição muito grande contra mim, sem eu fazer absolutamente nada. E eu me lembro que muitas vezes eu chegava para bater o ponto, ele estava lá próximo ao cartão de ponto, e ele me olhava atravessado, ou sempre falava uma piadinha, lá vai o crente, né? E eu ficava calado, eu não falava absolutamente nada e sempre colocando nas mãos de Deus. Lembra do versículo que nós acabamos de ler? Que os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor. Então a única coisa que eu fazia era clamar a Deus, era pedir a Deus que tivesse misericórdia daquele homem, que salvasse aquele homem, né? Que mostrasse aquele homem quem eu era, que eu não era quem ele pensava.
E assim eu orava a Deus, pedia a Deus que abençoasse ele, né, que fizesse alguma coisa para que os olhos dele fossem abertos, para que ele não viesse sofrer consequências, porque aquele que persegue o justo, infelizmente ele vai sofrer consequências, ele vai ter a sua paga. Então eu não queria que isso acontecesse com ele. Eu não, em momento nenhum eu desejava mal a ele, pelo contrário, eu queria o bem dele. Eu queria que ele tivesse conhecimento da verdade, para que ele pudesse também ser beneficiado pelas bênçãos de Deus. Mas a perseguição era muito grande, amados. Eu me lembro que um dia eu estava arrumando as peças, né? Existiam umas prateleiras muito altas, e eu estava lá bem alto, sabe, próximo ao teto, arrumando umas peças de carro lá, praticamente na última prateleira. E de repente ele chegou e ele pediu que eu desarrumasse todas aquelas peças, porque a arrumação estava errada. E o supervisor tomou a frente e disse: olha, fulano de tal, não tem nada de errado aí, o rapaz fez tudo certinho, tá tudo certo. E eu me lembro, irmãos, que era próximo ao meio-dia. Eu estava suando muito, né, porque o teto era telha de Eternite. Eu estava arrumando próximo ao teto, só descendo, e esse homem chegou, sabe, com aquela arrogância, dizendo que estava tudo errado. E o supervisor tomou a frente, disse que não tinha nada errado, pegou o manual, mostrou para ele que eu estava fazendo o correto, e até interrogou a ele, disse: rapaz, que negócio é esse que você está fazendo com o rapaz? E ele ficou furioso e disse que queria que eu desarrumasse e fizesse do jeito dele. Amados, quando ele fez isso depois de várias perseguições, depois de tantas piadas, de tantas coisas, sabe? Mas quando ele fez isso nesse dia, junto com o suor desceram as lágrimas. A única coisa que eu fiz foi levantar os meus olhos para aquele teto, sabe, onde eu não podia contemplar o céu, mas eu sabia que existia um céu e que existia um Deus que estaria ouvindo o meu clamor. Eu levantei os meus olhos para o teto e disse: Deus, eu não suporto mais isso aqui. Por favor, Senhor, faça alguma coisa por mim. Ou me tire desse lugar, ou salve esse homem, liberte esse homem. Foi a única coisa que eu pedi. Eu não pedi que Deus fizesse nada de mal com ele, até porque a Bíblia diz que nós temos que amar os nossos inimigos. Porque amar um amigo, amados, é muito fácil, mas amar um inimigo, esse é o verdadeiro amor. E eu só orei a Deus, clamei naquele dia dizendo isso. Meus amados, passaram-se 2 meses, 1 mês, e depois de 1 mês, mais ou menos, eu estou naquele mesmo lugar arrumando as peças. De repente eu só vi aquele alvoroço na empresa, as pessoas correndo para lá e para cá. E aí um dos meus colegas se aproximou de mim e disse: Cid, você sabe do que aconteceu? Eu disse: não, eu estou vendo aí esse rumor aí na empresa, o que aconteceu? Ele disse: o gerente geral, fulano de tal, acaba de ser demitido. E eu olhei para ele assustado e disse: meu Deus, mas por que ele foi demitido? Qual foi o motivo? Eu me lembro que o colega disse para mim: motivo nenhum, ninguém sabe dizer por que ele foi demitido, ninguém sabe dizer o que aconteceu. Amados, ele estava fazendo uma boa gestão na empresa, ele era muito competente, né? A gente tem que reconhecer as qualidades dele, mas do nada ele foi demitido. A ordem veio de Belém do Pará, que era a sede da empresa, e todo mundo ficou aterrorizado, assustado, porque aquele homem foi demitido, qual foi o motivo, que não teve motivo nenhum. E na mesma hora, amados, eu senti Deus falando para mim, dizendo assim: ai daquele que tocar nos meus ungidos. Em outras palavras, ai daquele que tocar no servo de Deus, no ungido de Deus. Ai daquele que tocar naquele que está fazendo justiça, naquele que está sendo reto, naquele que está andando nos caminhos de Deus. E eu comecei a chorar naquele momento, sabe? Eu comecei a ficar emocionado, porque, irmãos, eu não tinha pedido a Deus para fazer nada de mal contra ele. Eu não pedi a Deus para tirar ele da empresa, para demiti-lo, nada disso. A única coisa que eu pedi em oração no dia que ele me perseguiu foi que o Senhor salvasse ele ou me tirasse daquele lugar, abrisse outra porta de emprego para mim. Mas Deus sabe como agir.
Deus sabe como fazer tudo, amados. Nós não sabemos absolutamente de nada. E naquele momento, amados, eu fiquei um pouco triste porque eu não queria que acontecesse isso com ele, mas infelizmente é assim que acontece. Quando alguém persegue, alguém que está fazendo justiça, alguém que está andando honestamente, alguém que serve a Deus. Então, amados, pode ter certeza que se você está sendo perseguido, se você está sendo maltratado, se você está sendo ofendido por alguém sem causa alguma, simplesmente porque você é uma pessoa honesta, uma pessoa sincera, uma pessoa que se destaca, uma pessoa do bem, pode ter certeza que Deus vai agir em seu favor. Pode ter certeza que os olhos do Senhor estão sobre o justo e os seus ouvidos estão atentos às suas orações. Sabe, não para fazer o mal, não ore pedindo mal de ninguém, não. Não ore pedindo a Deus para destruir o seu inimigo, não. Ore para Deus salvar o seu inimigo. Ore para Deus abençoar o seu inimigo. Ore para Deus abrir os olhos dele, fazer enxergar com uma visão diferente, como é uma ótica diferente. Olhe para que ele possa acordar, despertar para o bem e deixar o mal de lado. É isso que você deve fazer. Mas pode ter certeza absoluta que Deus está do seu lado e Ele vai te proteger no momento que você precisar de proteção, de socorro. Deus vai te socorrer porque Ele me socorreu. Então, amados, é maravilhoso quando a gente serve a Deus com fidelidade. Eu não estou dizendo aqui que eu sou uma pessoa perfeita, eu sou cheio de defeitos. Mas sabe qual é a diferença de uma pessoa cheia de defeitos e uma pessoa imperfeita? A pessoa cheia de defeitos, que reconhece os seus defeitos, que se humilha, que a cada dia está tentando acertar, é essa pessoa que Deus ama. É desse jeito que Deus quer, sabe? É muito bom quando você reconhece os seus erros, reconhece as suas fraquezas, reconhece as suas limitações e coloca diante de Deus e diz: Senhor, eu não quero continuar sendo assim, eu quero mudança para a minha vida, eu quero transformação. Eu sei, meus queridos, que ninguém jamais vai conseguir ser 100% perfeito nesse mundo, mas a gente tem que pelo menos tentar se aproximar da perfeição. E aí você pode dizer: Sideval, mas eu tento melhorar, mas eu não consigo. Eu luto, mas eu não consigo. Minha natureza é muito difícil. Meu temperamento é muito sanguíneo. Consegue sim. Se você orar a Deus, se você pedir com sinceridade a Deus e dizer: Senhor, eu quero ser transformado. Eu quero ser uma pessoa diferente. Eu quero fazer a tua vontade, eu quero ser santo, eu quero viver em santidade, em comunhão contigo. Pode ter certeza que Deus vai te conceder capacidade para você ser assim. Amém? Meus queridos, que Deus continue abençoando as nossas vidas, que nós possamos cada dia mais se aproximar de Deus em comunhão, em santidade, em intimidade. E assim teremos a vida que Deus quer que nós tenhamos. Meus amados, nós vamos nesse momento orar. Se você puder, curve a sua cabeça comigo agora e oremos a Deus. Soberano e eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, graças te damos, meu Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Pai, pela saúde, obrigado pela presença do Senhor em nossas vidas, nos guardando, nos guiando, nos orientando. Obrigado, Senhor amado, pelo pão que não faltou à nossa mesa. Obrigado por todos os teus benefícios, Senhor. Pai, perdoa os nossos pecados em pensamentos, em palavras, em atitudes, em gestos, em olhares, tudo aquilo que fizemos que não te agradou, Senhor. Pai, neste momento, Senhor, nós te pedimos, Pai, por todas as pessoas, meu Deus, que estão nos ouvindo agora, Senhor, que estão assistindo a este vídeo, Pai. Deus Todo-Poderoso, visita essa pessoa agora, Senhor. Concede, meu Deus, a ela tudo que ela precisa da parte do Senhor, Pai. Meu Deus, tu sabes, Senhor amado, o quanto essa pessoa, meu Deus amado, tem lutado para melhorar, Senhor. Mas muitas vezes não consegue, Pai, não tem força, Senhor. Tem um temperamento difícil, Senhor. Tem uma natureza difícil, mas o Senhor pode ajudar essa pessoa.
Estenda a tua mão sobre ela agora, Pai. Quebrante o coração, Senhor. Muda os pensamentos, Pai. Muda os sentimentos, Senhor. Trabalha, Pai, neste coração. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, ajude essa pessoa, meu Deus, a se tornar uma pessoa melhor, Senhor. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor amado, pelos anjos que se acampam ao nosso redor, nos guardando todos os dias, Pai. Obrigado, Senhor, por ouvir a nossa oração. A tua palavra diz, Senhor amado, que os olhos do Senhor estão sobre o justo e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Livra-nos, Senhor, dos nossos inimigos, Pai. Livra-nos, Senhor, daqueles que querem o nosso mal, Senhor. Coloca, Senhor, uma parede de proteção, Senhor. Blinda o nosso corpo, blinda a nossa alma, Senhor, para que nenhum mal venha até nós, Senhor, para que nenhuma seta maligna venha nos atingir. Deus Todo-Poderoso, repreende, Pai, os olhares invejosos, Senhor amado. Deus, em nome de Jesus, nos protege, nos guarda de todo o mal, Senhor. Nos guarda debaixo das tuas asas, no teu esconderijo, Pai. A tua palavra diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Esconde-nos em ti, Senhor, para que ninguém possa nos achar, Senhor, quando quiser fazer o mal, quando quiser nos afligir, quando quiser nos perseguir, Senhor. Pai querido, esteja conosco em todos os momentos, Senhor, mais difíceis de nossas vidas, Pai. Aqueles momentos, Pai, que nós sentimos que não temos força, Pai, para enfrentar, para suportar, Senhor. Dai-nos, Senhor amado, resignação, Pai. Dai-nos, Senhor, cautela, Pai, sabedoria, meu Deus, para agirmos em todas as situações difíceis das nossas vidas, Pai. Nós precisamos de Ti, Senhor, dependemos de Ti. Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Fica conosco nesta noite, Pai. Dá-nos uma noite de paz, um sono reparador, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos, tenham uma noite de paz, em nome do Senhor Jesus Cristo.